Vamos ler então, irmãos, Romanos 8, 28, 8, 29, 2 Coríntios 3, 18 e primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, né? Romanos 8, 29, diz assim o texto bíblico: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é Romanos. Agora 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Conseguiram ler todos os textos? Viu o celular, né? Antigamente, para achar vários textos assim, era uma luta muito grande, tinha que orar e tudo, para Deus ajudar a abrir a página. Aquelas bíblias com página fininha, grudada, não achava de jeito nenhum. Bom, as três passagens, elas falam do mesmo tema, que é a obra que Deus realiza em nós para nos tornar semelhantes a Jesus, que é a obra do Espírito Santo na vida cristã. Eu quero falar sobre esse tema nessa noite, para que isso possa nos encorajar a sermos cristãos nas nossas áreas de atuação, principalmente no trabalho, nas empresas privadas, públicas, na nossa rua, na nossa família, porque de fato, como a Bíblia já nos ensinou, não seremos cristãos dentro das igrejas, né? Nas igrejas nós nos reunimos, qualquer igreja de qualquer tamanho, nos reunimos para celebrar a Cristo, ler a palavra, orar uns pelos outros, fortalecer a fé, compartilhar, nos sustentar, mas somos cristãos mesmos fora da igreja, nos lugares de atuação. Começando com o texto de Romanos 8, 29, como nós lemos, vou ler o texto aqui de novo para você. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o que a Bíblia vai nos ensinar? Que Deus fez o homem à sua própria imagem, como está escrito lá em Gênesis 1, 26. Isso não significa que o homem é Deus, mas significa que o homem, de alguma forma, deveria refletir as características de Deus, os atributos de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, deveria ser um reflexo de Deus. Por isso que tem essa conotação de imagem. E aí a Bíblia vai dizer que o homem não fez isso, antes desejou ocupar o lugar de Deus, se rebelou contra o Criador. Então essa comunhão foi rompida, e aí o que o Criador fez? Expulsou o homem da sua presença. Tem lá o texto de Gênesis 3, onde Deus expulsa o homem da sua presença. Esse texto ele é emblemático para dizer o quê? Que a relação da criatura com o Criador está rompida. E quando essa relação foi rompida, a criatura deixou de refletir a glória de Deus e passou a refletir a sua própria glória, que é sem luz. Passou a exalar trevas, né? As suas características, o seu comportamento, ou como a Bíblia vai chamar, as obras da carne. Tudo que o homem passou a fazer e a ser tinha a ver com a sua própria natureza. Aí do homem vem o quê? Vem o ódio, vem o rancor, vem a violência, vem a amargura, vem todo tipo de promiscuidade, vem a idolatria, são as obras da carne, é aquilo que vem da natureza humana. Por causa disso, a Bíblia também vai dizer que a morte veio por meio do homem. Então lá em 1 Coríntios 15, 21, não só a criatura rompeu com o Criador, como a morte entrou na raça humana. Então não é só a morte física, né? A morte eterna. Ou seja, condenado agora, a criatura está condenada a ficar para sempre longe
distante do Criador, então para sempre em escuridão, incapaz, sem condição de refletir o que Deus é. Pelo contrário, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais longe de Deus. E aí o que a Bíblia vai nos ensinar? Que Deus decidiu restaurar esta imagem, que é a imagem dele, na criatura. E decidiu fazer isso como? Através dele mesmo. Ou seja, Deus decidiu na eternidade, em algum lugar na eternidade, Deus decidiu que o seu Filho viria para nos substituir e assim triunfar, e por causa do seu triunfo abrir espaço para que nós pudéssemos voltar a refletir a sua glória. Vejam o que diz o texto de Romanos 8, 29, aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, essa decisão de Deus, ela é eterna, ela não tem a ver com a queda, ela é antes da queda, antes de qualquer tempo. Deus decidiu que a criatura teria condição de refletir a sua imagem por causa do seu Filho. Está lá no plano eterno de Deus, no conselho de Deus. Vai nos lembrar uma outra passagem que diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, em algum lugar na eternidade, Deus decidiu que o homem voltaria a refletir a sua imagem. E nós não conseguiríamos, porque o homem rompeu com o Criador. Então, o que Deus fez? Encarnou. Ele mesmo refletiu a imagem dele mesmo encarnado. Como a Bíblia também vai nos ensinar que Jesus, o Deus encarnado, o Deus conosco, é a imagem exata do seu ser. Hebreus 1, versículo 3. Ele é a exata expressão do Deus invisível. Ou Colossenses 2,9. Em Cristo habita a plenitude da divindade. Então Jesus veio e nos substituiu nessa condição de refletir a imagem de Deus. Vocês vão lembrar de uma cena bíblica em que o discípulo fala com Jesus a seguinte coisa: Mestre, mostra-nos o Pai. Lembra dessa passagem? E aí Jesus responde: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ele é a exata expressão de Deus. Foi uma decisão de Deus que a criatura não conseguiria manter essa função de refletir a glória de Deus. Então o próprio Deus decidiu fazer isso, enviando o seu Filho Jesus para morrer, para nos substituir, para ficar em nosso lugar. Então é uma decisão que foi feita na eternidade, em algum lugar no tempo, no espaço. Deus decidiu que seria dessa forma. Depois nós fomos para o texto de Coríntios, 2 Coríntios, de novo, 3, 18. 2 Coríntios 3, 18, que diz assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é do Espírito. Beleza, então Deus decidiu, em algum lugar na eternidade, que por causa de Jesus, a perfeita imagem de Deus, a criatura voltaria a refletir a imagem de Deus. Então como é que ele faz isso? Quando o homem se encontra com Cristo, nasce de novo, a presença de Deus entra nele, e aí a glória de Cristo começa a aparecer. Então nós poderíamos perguntar: como é que essa imagem perdida na queda é restaurada? Como é que nós, criaturas pecadoras, conseguiríamos ou conseguiremos refletir a imagem de Deus que foi perdida lá na queda, mesmo Jesus tendo entrado em nós? Porque convenhamos, né, irmãos? Nós nascemos de novo, nos tornamos cristãos, mas continuamos com os mesmos sentimentos, muitas vezes de maldade, né, de arrogância, de mentira, de pecado. A antiga natureza continua na gente. Bom seria se a gente pudesse vir num culto como esse, levantar as mãos, né, e sair daqui completamente recalchutado, né? Se pudesse fazer uma retífica, né, Robson, de motor, né? Mas não acontece, a gente volta para casa do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então não é uma ação instantânea, não é uma ação instantânea.
A salvação é instantânea, porque é uma decisão de Deus. Não somos salvos porque mudamos, mas somos salvos porque Deus nos salva em Cristo Jesus. A nossa salvação é pela fé e não vem de nós, para que ninguém conte vantagem, para que ninguém se glorie diante do Senhor. A salvação é um ato soberano de Deus, mas a nossa mudança, a nossa capacidade de sair das trevas e começar a refletir a glória de Deus, ela não é instantânea, ela não é automática, e muitas vezes nós até temos o sentimento de que estamos regredindo, estamos andando para trás. Então, como é que essa imagem ela é restaurada? O texto de Coríntios vai dizer o quê? Que nós somos transformados com glória cada vez maior, ou como deve ter numa versão aqui sua, transformados de glória em glória. Está assim no seu texto? E o que isso significa, de glória em glória? Significa que a cada dia, todos os dias, a cada manhã, a cada entardecer, a cada anoitecer, o Espírito de Deus dentro de nós vai agindo e vai recuperando essa imagem. Ou seja, em que momento essa mudança acontece? Acontece agora, nesse momento aqui. Quanto mais o cristão se aproxima de Deus, através das orações, lendo a sua palavra, vivendo em comunhão com seus irmãos, mais o Espírito de Deus trabalha no seu coração de glória em glória. Você vai virar anjo? Vai virar borboleta, isso? Vai acontecer alguma coisa sensacional? Está no casulo, em processo de transformação? Não, porque nós continuamos os mesmos. Entretanto, quanto mais o Espírito de Deus atua no nosso coração, mais a nossa natureza vai ficando em segundo plano e mais o Espírito de Deus vai refletindo o Senhor através de nós. Não é uma coisa que dependa das nossas decisões humanas. Esse texto ele é bem interessante, porque ele mostra que a mudança que Deus faz dentro de nós para que a imagem do Senhor apareça, ela não é uma mudança que dependa de decisões morais. Decisões morais qualquer um pode fazer, em qualquer área da sociedade. Se você for para o exército, para o bombeiro, né? Se entrar numa academia e começar a se disciplinar, né? Se você começar a fazer um curso aí de autoconhecimento, né? Um coaching, um treinamento, todas essas ações da sociedade mudam a nossa moral e a nossa maneira de pensar. A escola, né? Quando é uma escola boa, você dá sorte, cai numa escola boa, num curso bom, na faculdade boa, a influência dos seus amigos, dos seus professores, do ambiente, da família, tudo isso é capaz de mudar a atitude do homem, mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando de quê? De uma transformação interna, interior, do espírito, que aos poucos vai nos desvinculando deste mundo e vai nos levando para uma outra dimensão, ou seja, temos menos garras, menos raízes, menos coisas que nos fixam aqui e mais o coração inclinado para Deus. E quanto mais o coração está inclinado para Deus, mais a imagem de Deus aparece. Aí, inclusive, nós poderíamos pensar, como é que Jesus conseguiu refletir a imagem poderosa do Criador? Em que momento ele foi aprovado? Isso vai nos levar a um outro texto, de Filipenses 2, 5 a 11. Tenho em vocês o mesmo sentimento ou a mesma atitude que teve Cristo Jesus, porque sendo ele Deus, não teve por usurpação exigir o que era seu como Deus, antes esvaziou-se, assumiu a forma de homem, foi obediente até a morte, humilhou-se. Beleza, a gente tem aí uma pista. A humilhação, a abnegação, o negar-se a si mesmo é um processo do Espírito que faz com que o homem desapareça, diminua e a imagem de Deus apareça. Está vendo? A natureza humana, depois da queda, ela é naturalmente arrogante.
naturalmente ela deseja aparecer, se posicionar, se colocar, se mostrar, se autoglorificar. Então o processo de humilhação é que faz com que a nossa imagem de homens e mulheres fique cada vez mais apagada e a imagem do Criador resplandeça. Ok? Também é importante meditar nesse texto com muita calma, com muito carinho. Por quê? Porque esse texto vai nos ensinar sobre o sofrimento como ferramenta de Deus. Ferramenta de Deus para quê? Para humilhar o homem, colocar o homem em situações de limite, em situações de falta de compreensão do todo, em situações de impotência, de incapacidade e naturalmente de dependência para que a imagem de Deus surja. Ou como o próprio Deus disse ao apóstolo Paulo, lembram quando ele sofria por alguma coisa que o afetava, e ele orou, pediu a Deus que o libertasse, e Deus disse para ele o seguinte: não se preocupe, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? É porque quanto mais fraco, mais humilhado o homem está, mais franco e aberto está o caminho para que a imagem de Deus prevaleça. E o homem não consegue fazer isso sozinho, precisa da ação do Espírito Santo. Está explicado então nessa passagem por que a imagem de Deus é restaurada de glória em glória, ou de etapa em etapa, ou de passo em passo. Por quê? Porque o Espírito de Deus precisa, deve e vai agir na nossa vida diariamente. Todas as vezes que for necessário, Deus nos colocará em situação de humilhação, de fraqueza, de pobreza, de vazio, para que Deus seja exaltado. Portanto, olha quantos ensinamentos importantes numa passagem só, num único versículo. Portanto, todo discurso triunfalista de glória, de honra, de exaltação do homem, que diz que Deus fará tudo, moverá o cosmos, para que o homem assuma uma posição incrível de vitória e triunfo, todo esse discurso ele é falso, ele é antibíblico, ele não exalta a imagem do Criador. A imagem do Criador é exaltada à medida, ou ela aparece, ou ela se torna mais visível à medida que o coração do homem fica empobrecido, fica esvaziado, fica humilhado. E como eu não tenho nada do que me esvaziar, então Deus me coloca em situação de humilhação. Várias passagens vão nos ensinar sobre isso, como por exemplo, o coração quebrantado e contrito Deus ouvirá, para ele Deus se inclinará, como está no Salmo 51. Ou a passagem de Crônicas 16, que diz: os olhos do Senhor procuram por toda a terra um coração que seja totalmente dele. Ou a passagem de 2 Crônicas 7,14, 1 Crônicas, 2 Crônicas, agora confundiu meu cérebro, mas Crônicas alguma coisa, 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Ou as várias passagens que falam dos reis de Israel, que diante de momentos de exaltação eram derrotados, mas em momentos de humilhação, Deus então se manifestava. Ou seja, é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos humilhando o tempo todo, vai trabalhando em nós para que a imagem de Deus apareça. E aí o coração humilhado fica como, irmãos? Ele fica mais paciente, mais compassivo, mais longânimo, mais misericordioso, mais compreensivo, mais quebrantado, mais sensível, tem mais empatia com o outro. E todas essas características são características de Deus. A imagem de Deus aparece. Quando houver arrogância, exaltação, coração altivo, postura agressiva, não acontece nada. Mas à medida que o homem vai sendo humilhado, Deus vai sendo exaltado. Portanto, é de glória em glória, é dia por dia, é passo a passo. 2 Coríntios 3,18.
Agora vamos ver 1 João de novo, 1 João 3, versículo 2. 1 João 3, 2 que diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. O texto que nós lemos primeiro, de Romanos, diz que na eternidade Deus decidiu que teríamos restaurado a imagem de Deus em Cristo. No texto que nós lemos agora de Coríntios, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai trabalhando na nossa vida diariamente para que a nossa imagem se apague e a imagem de Cristo apareça. E o texto de 1 João está dizendo o quê? Que no futuro, quando tudo terminar, aí já tem uma passagem escatológica, o que nós vamos nos tornar? Iguais a Ele. Viu? Nos 3 textos, a Bíblia vai dizer que o propósito de Deus para o homem, para a criação, é que ela reflita a sua imagem. Então, nós estamos voltando para o que aconteceu no Éden. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi para isso que o homem foi criado, para refletir a imagem do Criador. Essa é uma decisão eterna de Deus, interrompida por causa da queda do homem, recuperada por causa da vitória de Cristo, operada em nós na ação do Espírito Santo e prometida na reta final, quando chegarmos na eternidade, esta imagem será restaurada completamente em nós. Não sabemos como será. Como será, não sabemos. Só temos aí os vislumbres na própria Escritura. Mas sabemos que seremos semelhantes a Jesus, como Ele é. Isso nós sabemos, não porque pensamos, mas porque está escrito aqui, ó, seremos semelhantes a Ele. Ou seja, no último passo da nossa salvação, quando este corpo for transformado num corpo glorificado, o momento final é refletir completamente a glória de Cristo Jesus. E esta revelação é para nos dar esperança. Amém, irmãos? Muito bem. Então a Bíblia fala que no passado foi o propósito eterno de Deus que nós refletíssemos a sua imagem. No presente, todos os que nasceram de novo têm a ação do Espírito de Deus na sua vida para que essa imagem se reflita. E no futuro, esta imagem será completa quando o nosso corpo for glorificado. Esse é o propósito de Deus para o seu povo, conformar o homem à imagem de Cristo. Então, quando tudo terminar, somente Cristo será exaltado entre nós. Amém? Só Ele será glorificado. Só Ele terá proeminência. Só Ele será exaltado. Porque tudo na natureza, recriada, transformada, restaurada, tudo apontará para Ele como era no início. Como era no início. Salmo 19 também nos fala sobre isso. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, toda a criação tem como propósito apontar para Deus. Sempre. Sempre tem como propósito apontar para Deus. Muito bem. Agora, o que podemos aprender com isso e como aplicar isso na nossa realidade hoje? 1 João capítulo 2, esse a gente não leu ainda, leia comigo. 1 João capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz o seguinte: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se dizemos que somos cristãos, temos de ser semelhantes a Cristo. Porque aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se dizemos que somos cristãos, temos que ser semelhantes a Cristo. Infelizmente, com o passar dos séculos, ser cristão virou sinônimo de frequentar igreja. Ok? Infelizmente, com o passar dos anos, ser cristão se tornou igual a ser membro de uma igreja. Mas a vida vai nos ensinando que nem todo membro de igreja é semelhante a Cristo. Aliás,
Nem vou comentar nada para o veneno não descer aqui do lado. Como ser semelhante a Cristo? Vivendo e andando como Ele. Viver e andar. Poderíamos trocar viver e andar por encarnar. Lembra do Evangelho de João, capítulo 1? O verbo, lembra? O verbo virou gente e habitou entre nós. Encarnou e andou. Estava aqui, diante dos nossos olhos. E vimos a sua glória. Está vendo? Então, foi uma ação concreta. O verbo que estava na eternidade, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e estava com Deus que estava na eternidade, depois virou gente e habitou entre nós, e nós vimos. Então ele deixou de ser uma ideia, alguma coisa sublime, para além, se tornou alguma coisa tangível que viveu e andou. Portanto, se somos semelhantes a Cristo, não podemos só fazer isso na manifestação religiosa, mas precisamos tornar isso de forma concreta, vivendo e andando, encarnando Cristo na nossa jornada, na nossa caminhada. João 13:15, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, eu e o Davi até estudamos sobre isso já na quinta-feira, a cerimônia em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus diz para eles, eu lhes dei o exemplo. Ou seja, ele se colocou como alguém capaz de ser igual, ser mestre e também ser servo. Eu lhes dei o exemplo. No momento em que foi necessário, no momento comum, que era o momento de jantar, de reunião numa casa onde era comum que o escravo pior, né, mais frágil, mais simples de todos os escravos, fosse lá e lavasse os pés dos convidados, Jesus então faz isso e diz, eu lhes dei o exemplo. Foi uma ação concreta, o que combina com o texto de Filipenses que eu citei antes. Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Então, perguntando de novo, como ser semelhantes a Cristo? Como refletir a imagem de Deus? Agindo e vivendo como Ele fez. E não apenas cantando, orando, indo à igreja, porque isso não vai resolver nada, só vai nos tornar religiosos. Mas para ser cristão, semelhantes a Cristo, devemos agir e viver como Ele fez, da maneira como Ele fez. Se eu fizer isso, se eu servir, se eu cuidar, se eu trabalhar, se eu lavar os pés das pessoas nesse sentido, se eu suprir as necessidades delas, se eu sair aqui pela rua, aqui em Campo Grande, batendo de porta em porta, suprindo as necessidades, ajudando, levando ao médico, ouvindo, aconselhando, dando comida, dando suporte, dando dinheiro, dando abraço, dando carinho, se eu me humanizar totalmente, me tornar uma pessoa totalmente humana, empática, caridosa, amigável, amorosa, isso me torna cristão? Não. Porque o que torna o homem cristão é o encontro dele com Cristo. Isso não me torna cristão. Portanto, o inverso não é verdade. Ou seja, nenhuma produção de piedade é capaz de me levar para a vida eterna. Entretanto, todos aqueles que dizem que nasceram de novo deveriam ter uma vida de piedade, uma vida comum que encarna Cristo, mas a gente também não tem, tá vendo? Aí fica o paradoxo. E por que fica esse paradoxo? Por causa da religiosidade que nos prende às comunidades, às paredes. Então achamos que eu fui domingo, fui à igreja, participei, dei oferta, cantei, orei, tomei a ceia, cumpri o meu propósito. Não cumpriu, apenas foi uma liturgia religiosa, mas eu não cumpri o meu propósito. O meu propósito é, a razão pela qual eu fui criado é refletir a imagem de Cristo. As pessoas que estão agindo com piedade, amando, cuidando, tendo empatia, fazendo tudo pelos outros, essas pessoas estão refletindo a imagem de Cristo? Não necessariamente, porque para refletir a imagem de Cristo, eu preciso ter o Espírito de Deus dentro de mim,
operando de glória em glória para que essa imagem apareça. Mas as pessoas que estão fazendo bem, elas estão fazendo bem, mas são coisas diferentes. Fazer o bem pelo bem ou fazer o bem porque refletimos a imagem de Cristo. Então, isso nos leva a uma outra sacada, né? Qual é? De que muitas vezes aquele que não nasceu de novo, não conhece Jesus, nunca encontrou com Deus, não crê na palavra, consegue ser mais iluminado do que os filhos da luz. Então isso é um constrangimento, é uma vergonha. Consegue agir com mais piedade do que aqueles que creem. Legal, né? Ou não é tão legal assim? Isso me lembra o texto de Atos dos Apóstolos, que fala de Cornélio, o camarada que dava esmolas. Essa expressão, né? Dava esmolas, ou seja, tinha piedade, agia com compaixão, se importava com o próximo. Mas ele não tinha se encontrado com Cristo. E aí um dia ele tem uma visão, né? Tenho visto a maneira como você age. Estou mandando para cá um cara para falar com você. Ou seja, faltava a ele o principal. Encontrar-se com Cristo. Para que essa capacidade de fazer o bem deixasse de ser apenas um reflexo do bem, mas passasse a ser um reflexo de Deus. Incrível como a religião muitas vezes nos leva muito mais ao egoísmo, à preocupação apenas com o nosso próprio coração, com o nosso próprio bem, do que a preocupação de revelar, mostrar quem Deus é através de Cristo Jesus. E aí vem a pergunta para a gente fechar. Como podemos ser semelhantes a Cristo? De que forma? De que forma podemos ser semelhantes? Se nascemos de novo, se encarnamos a Cristo, se assim desejamos, se queremos seguir o seu exemplo, como podemos fazer isso? Bom, podemos fazer isso de algumas formas. Primeiro, no serviço. No serviço concreto, não no serviço religioso. Quando eu digo religioso, eu estou falando da liturgia religiosa. Mas no serviço concreto, como nós já vimos aqui. Amem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, orem uns pelos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, edifiquem-se uns aos outros, dediquem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, deixemos de julgar uns aos outros, encorajem-se uns aos outros. Então, o servir ao outro é uma ação prática, concreta, tangível de alguém que se encontrou com Cristo e deseja então expressar, revelar a sua imagem, a imagem de Cristo, essa imagem nova que ele recebeu. O serviço é uma ação prática, concreta, real, verdadeira, que realmente tem impacto no coração, na mente, na jornada das pessoas. Então isso é uma forma de ser semelhante a Cristo. Inclusive, quando Jesus lava os pés dos discípulos, como escravo, cria uma confusão na cabeça deles, e quando ele termina, ele se veste, ele senta, e ele pergunta, vocês perceberam? Vocês entenderam o que eu fiz? Ele pergunta. Eu fiz para dar o exemplo. Eu sou o mestre, sou o líder, e fiz para que vocês repitam agora. E é muito bom que vocês saibam o que significa, mas será muito melhor se vocês forem capazes de praticar. Então Jesus fala sobre como isso é difícil. Como isso é difícil. Como servir é difícil, bem difícil, difícil pra caramba, porque tem a ver com preocupar-se com o outro ou com amar o próximo como a mim mesmo. Outra forma prática de ser semelhante a Cristo é ser semelhante em amor, no sentido da doação. Efésios capítulo 5, versículo 2. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Doação, entrega, dar aquilo que para nós é mais precioso, entregar, disponibilizar, compartilhar com o outro. Isso tem a ver com amor, um amor tangível, que é o amor de Cristo, como o exemplo é dado no próprio texto. O que ele tinha para dar? Deu a sua própria vida.
Então isso é prático e nos torna semelhantes a Cristo, bem semelhantes a Cristo. Isso me lembra uma história que o Timothy Keller contou quando esteve aqui no Brasil. Ele falou que nos Estados Unidos, lá onde fica a igreja onde ele é pastor, tinha uma repórter numa emissora de televisão famosa, que era uma repórter muito boa, muito dedicada, mas que estava no início da sua jornada, e aí ela recebeu um trabalho para fazer uma tarefa, e ela fez uma coisa muito errada, tomou uma decisão muito errada que gerou um problema na emissora muito grande, e uma revolta na diretoria. Aí a diretoria procurou o chefe dela, o editor, chefe dela, ele falou assim: fulana fez isso, fez aquilo, aquilo outro, tal, nós vamos mandar ela embora, eles disseram. E aí o editor falou assim: não mandem ela embora, porque fui eu que mandei ela fazer aquilo, então a responsabilidade é minha. E aí o diretor disse: então se a responsabilidade é sua, então você vai perder seu cargo, você vai cair de função, para você aprender a nunca mais tomar uma decisão dessa. Então ele foi desqualificado como editor, foi rebaixado na função e viveu um momento de grande humilhação. Quando a repórter soube o que ele tinha passado, ela entrou no escritório dele chorando, nervosa, e ela disse para ele assim: por que você fez isso? Não foi culpa sua, você não me deu essa ordem, você não tinha que assumir o meu lugar. E ele respondeu: não, mas eu precisava fazer. E ela ficou ali: mas por que você fez isso? Por quê? A gente não se conhece, não temos amizade, nossa relação é simples. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele falou assim: eu não vou te dizer, eu fiz e está acabado. Não, você tem que me dizer. Ela ficou insistindo, e ele falou: tá bom, eu vou falar uma vez só, e nunca mais eu toco nesse assunto. Eu sou cristão, e eu sou de uma igreja onde eu tenho aprendido com a minha liderança, com os meus irmãos, que se eu não puder me doar, se eu não puder me entregar, se eu não puder compartilhar o que eu tenho com o outro, no momento em que o outro precisa, eu não sou digno da minha fé. Então o que eu tinha para dar nesse momento era a minha função. Então, para poder te ajudar, eu dei a minha função e deu certo. Foi assim que eu aprendi. Muito bem, no domingo seguinte, o Timothy Keller conta que estava lá pregando na igreja dele, e ele viu uma pessoa lá no meio, diferente, que ele nunca tinha visto, e era repórter. E ele foi até a direção dela no final do culto, que eu me acostumo em muitas igrejas, né? Os pastores saem do púlpito, às vezes vão para a porta, né? Cumprimentam os visitantes. Ele foi até a direção dela e falou assim: quem é você? Seja bem-vinda, que bom. Ela falou assim: eu posso conversar com o senhor? Pode. Então ela contou para ele: eu estou aqui porque aconteceu isso, isso, isso. E eu perguntei para o meu chefe assim: que igreja é essa? Eu tenho que conhecer, que Jesus é esse? Eu preciso saber o que é isso. Então eu vim aqui para saber. Então naquele dia, ele pregou para ela, ele falou de Jesus, do seu amor doador, de como isso se reflete na vida dos seus servos, e naquele dia ela entregou o coração para Jesus. Não foi uma evangelização tradicional, ela não recebeu um folheto, ela viu a imagem de Deus se refletir num cara que ela nem conhecia direito, pelo simples fato de ele ser cristão. Isso, na prática, é ser a imagem de Jesus. Terceiro lugar, a Bíblia nos ensina a ser semelhante na missão, no serviço, no amor e na missão. João 17, versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Assim como o Pai me enviou, capítulo 20, versículo 21. Eu os envio. Como fomos enviados ao mundo? Tem muita gente que acha que fazer missão, ou participar da missão, ou ser missionário, é ir para algum lugar. Sempre, né? Aquela coisa de ir para o interior, para outro estado, ou para outro país. Missão transcultural. Como fomos enviados ao mundo? Jesus fala: assim como me enviaste ao mundo, ou como o Pai me enviou. Como Deus o enviou? Como um profeta pregando pelas ruas? Não, Deus o enviou encarnado. Jesus encarnou, cresceu, viveu, se relacionou e proclamou a luz do Evangelho. Então ele encarnou.
como nós também somos enviados por Deus. Nós somos enviados por Deus para entrar no mundo. Que mundo é esse? A gente já está aqui. No mundo daqueles que nos cercam, das pessoas que estão ao nosso redor. Como esse editor entrou no mundo dessa repórter. E aí, uma vez nesse mundo, nós podemos compartilhar a nossa fé. Isso nos leva a uma outra reflexão importante. Nesse tempo em que a gente vive, os crentes ficaram tão fissurados em igreja, que todos os seus amigos são crentes. Todos os seus conhecidos são crentes. Tudo que eles fazem é na igreja. Culto, festa, aniversário, casamento, churrasco, tudo. Até cinema, tudo dentro da igreja. E aí, eles não têm mais amigos não crentes. Até porque muitas e muitas vezes são ensinados a não se misturar com o mundo. Porque vocês não são do mundo. E nós não somos mesmo. Mas não nesse sentido de ficar fora dele. E aí, se nós não temos mais amigos do mundo, se nós não temos mais conhecidos no mundo, se nós não andamos mais com eles, não comemos mais com eles, então nós vamos falar de Jesus para quem? Só para a gente mesmo. Todo domingo a gente fala assim, ó, vou fazer alguma bobagem para me converter de novo e ouvir a mensagem do Evangelho na igreja. Para quem brilharemos a imagem de Cristo se não andamos mais em lugar nenhum? Tem até um livro que eu publiquei essa semana no canal da Oficina da Palavra, um lançamento do Daniel Strange chamado Conectados. Ele fala exatamente sobre isso, de crentes que não pregam porque se desconectaram da vida. Então eu vou falar de Cristo para quem? Serão imagens de Deus para quem? Jesus inclusive ora nessa mesma passagem: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ou que os proteja do maligno. Ou seja, nunca foi a intenção de Deus nos arrancar daqui, mas sempre foi a intenção de Deus que nós pudéssemos refletir a sua imagem onde estamos. Beleza. Encarnar, servir, entregar, essa é a nossa missão. Então, para a gente fechar, eu queria ler com você João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23. O que nós faremos hoje? Celebraremos a ceia. O que a ceia nos lembra? O que Cristo realizou por nós. O que Cristo realizou por nós? Ele sofreu a nossa morte, a condenação por causa do pecado, nos reconectou com o Criador e cancelou a nossa dívida, que é a expiação. Por causa disso tudo, nós fomos justificados por Deus. O pão nos lembra o corpo crucificado por nós, o vinho lembra o sangue derramado, a marca da nova aliança, e agora nós somos servos de Deus, cidadãos do reino de Deus, que temos o Espírito de Deus e Cristo Jesus habita em nós. Amém, irmãos? Vamos fazer o que com isso agora? Frequentar a igreja, por resto da vida. O que nós vamos fazer com isso? Bom, aí Jesus fala, João 17, 23, eu neles e tu em mim, que sejam levados à unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então o grande propósito de Deus para o homem é que ele reflita a imagem de Deus para que o mundo, ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor, vejam essa imagem em nós. Porque se nós não fizermos isso, não cumprimos o nosso propósito real, verdadeiro, para o qual Deus nos chamou, nos convocou. Inclusive, essa falta de compreensão do texto bíblico, essa falta de compreensão do propósito de Deus tem levado os crentes a um enclausuramento. Estão enclausurados na própria religião. E aí, o que isso faz? Faz com que os crentes também fiquem alienados, desconectados da realidade, incapazes de dialogar com a sociedade. A Bíblia vai nos mostrar, entretanto, que José foi um camarada que cumpriu um importante papel no Egito
e Esther um importante papel na Pérsia, e Daniel um importante papel na Babilônia, porque eram homens e mulheres de Deus, ativos do seu tempo, assim como Paulo fez um discurso muito impactante no Areópago grego, lá em Atenas. Porque eram crentes, servos e servas de Deus, conectados com a realidade, capazes de refletir a glória de Deus no seu tempo. E isso não tem a ver com ser absorvido pela sociedade. Até porque, vejam o caso de Esther, por exemplo, ela pede socorro, orem por mim para que eu não morra. E no caso de Daniel, por exemplo, ele foi jogado na cova dos leões porque não negou sua fé. Isso não tem nada a ver com negociar a fé. Tem a ver com servir a Deus de forma plena e não de forma religiosa. Isso vai nos levar a uma reflexão muito importante, irmãos. Quando esse culto acabar, quando a gente for para casa, a gente precisa pensar muito nisso. Como as pessoas ao nosso redor nos veem? Vizinhos, amigos, colegas de trabalho, de faculdade. Como é que eles veem a gente? Como alienados? Como religiosos? Como eles nos veem? Como eles olham para nós? Que tipo de imagem é transmitida quando nós estamos perto, quando estamos conversando? Tudo o que nós cremos se resume a quê? A vestimenta, a comportamento moral, a ideologia política, tudo que a gente é se resume a isso? Será que é para isso que Deus nos resgatou, nos restaurou? Nós fomos chamados por Deus, em Cristo Jesus, nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, geração santa, nação eleita, para quê? A fim de que vocês sejam capazes de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Então Deus nos convoca e nos envia, não como malucos alienados que demonizam o mundo e esculacham as pessoas, nada disso, mas Ele nos chama como pessoas capazes de exercer o dom, a habilidade da subversão. Como? Com a luz, com a água da vida que jorra do nosso interior. Então hoje, quando participarmos da ceia, vamos sim nos alegrar em Cristo, na redenção, no poder e acima de tudo vamos nos alegrar porque Ele está restaurando a sua imagem em nós. Amém, irmãos? E em breve, essa imagem estará completamente restaurada porque viveremos completamente com Ele para sempre. Mas, enquanto esse para sempre não chega, precisamos pedir ao Senhor hoje, durante a ceia: Senhor, me ajude a ser alguém que cumpre o teu propósito onde eu estiver. Menos religioso, menos alienado, mais luz, para que as pessoas consigam ver a tua glória. Na verdade, na prática, a gente nem sabe como isso acontece, porque isso é algo do Espírito. E Jesus também vai dizer, em João 3, que o vento sopra onde quer. Nós ouvimos o seu barulho, não sabemos de onde vem nem para onde ele vai. Mas uma coisa a gente sabe: quando o vento sopra, se nós formos instrumentos de Deus, estivermos no lugar certo, na hora certa, quando o vento soprar, a imagem de Deus se revelará através de nós para quem precisa.